Escolher um ministro do Supremo Tribunal Federal com base em critérios de raça e de gênero, para além daqueles já previstos na Constituição, é uma boa medida? E quais as chances dela prosperar a partir de agora que essa discussão ganhou mais corpo no país? Ainda que a posição do presidente Lula seja de que não vai considerar esses critérios. Em Belo Horizonte, o processo relacionado à cassação do vereador Gabriel Azevedo ganha mais alguns contornos nesse ano de 2023. Será que ele pode chegar até 2024, mais próximo das eleições? E quais são as perdas e ganhos que ele teve até agora, desde que o processo se iniciou? São esses alguns dos assuntos que a gente trata a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, você está no podcast 3 sobre os 3, que semanalmente analisa os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo ou o Judiciário, mostrando as interfaces entre a política e cada um desses poderes constituídos pela Constituição Federal. Para bater um papo conosco mais uma vez nessa semana, está aqui conosco a nossa coordenadora e âncora da FM O Tempo, Thalita Marinho. Como vai? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá para quem está nos acompanhando aqui em mais um episódio do 3 sobre os 3. Tudo bem, vamos falar de política. Exatamente. Também para conversar conosco, diretamente da capital federal, de Brasília, Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo por lá. Como vai, Francine? Tudo bem? Tudo bem, Brahim? Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Fran. Bom ter você Bora aqui. Bora lá. Bom, hoje a conversa vai começar por Brasília, em função de termos um tema que ainda está bem candente nas conversas, imagino, dos corredores da capital federal e já projetando para o futuro o que será a escolha da nova ministra, ou o novo ministro, ao que parece, do Supremo Tribunal Federal. Tivemos a saída da ministra Rosa Weber, já do cargo da presidência, apontando para alguns caminhos bastante tortuosos na relação com o Congresso, dizendo, vamos discutir pautas que não são exatamente aquelas preferenciais do Congresso. Ela fez isso e deixa a presidência com esse rescaldo de certos embates. E uma dessas discussões que perpassa o que a gente trata como discussão ideológica é de preenchimento da vaga da própria Rosa Weber, que se aposenta nesse ano de 2023. Ganhou eco na sociedade, em alguns movimentos específicos, Francine, a ideia de que uma ministra negra, mulher, deveria ser a substituta escolhida pelo presidente da República, quem tem esta prerrogativa de direito de indicação, para ocupar esse posto. Primeiro eu queria que você nos situasse em relação a isso. É uma decisão já clara do presidente Lula de que não vai adotar ou vai adotar esse critério, para que os nossos ouvintes entendam um pouco o caminho percorrido até esse debate no Supremo? Bom, vamos lá. Primeiro, a declaração de Lula falando que sobre a questão de critérios de raça e gênero já foi um indicativo de que ele não vai indicar uma mulher para o cargo do STF, para o lugar da Rosa Weber, como você bem disse. Então, isso o presidente, ele já começou ali a deixar claro isso nas entrelinhas. O nome do ministro de Segurança Pública, Flávio Dino, vem ganhando cada vez mais força por aqui. Então, muito do que se desenha é de que realmente ele vá para o STF, né, para essa vaga. E um outro indicativo muito forte, Brahim, é porque os próprios movimentos aí raciais, movimentos feministas e tudo, que apoiaram aí a candidatura de Lula lá no ano passado, eles já têm deixado claro que estão chateados com o presidente, frustrados, vamos dizer assim, porque eles foram aliados de primeira hora e cada vez mais o Lula tem dado espaço aí para o centrão no governo, que tem o entendimento, o presidente precisa governar. É o que a gente chama de presidencialismo de coalizão, né? Então, dá um pouco para receber e tudo mais. Só que há um entendimento de que o presidente, ele tá cedendo demais e ele tá deixando de cumprir promessas importantes, porque... Veja bem, ele indicou o Cristiano Zanin para o cargo, no lugar do Lewandowski. Agora, com essa nova cadeira aí, ele poderia indicar uma mulher preta, o que ele não fez. Porque agora, a próxima indicação para o STF, com critério de aposentadoria, vai ser só no próximo mandato. Então, se o Lula tentar a reeleição e for eleito, ou no caso, um outro presidente.
Então, se vê isso, e o que os movimentos já vêm mostrando, e isso é uma apuração muito bem feita da nossa repórter, setorista de Palácio do Planalto, Gabriela Oliva, é que esses movimentos já estão pensando lá na frente. Então, assim, com certeza não vai dar certo o STF. Então, o que a gente pode pedir daqui para frente? Se o Dino vai para o STF, vai ter uma vaga ali de ministro de Segurança Pública. Vamos forçar vamos pressionar para que seja uma mulher para esse cargo, uma mulher preta, porque assim, Ibrahim, Thalita, nomes a gente tem. A gente tem nomes de mulheres que poderiam muito bem ocupar essa cadeira, a gente tem nomes de mulheres pretas que poderiam ocupar essa cadeira. Então, uma escolha do presidente que leve em conta também as relações dele, o que ele quer daqui para frente no STF. Porque a gente sabe, ele vai indicar, o Senado vai aí dar a palavra, né, dando ok, vamos dizer assim, para essa indicação, mas o fundo sempre passa. Então, e vem também de uma outra análise, é um nome com quem ele, como disse o próprio Padilha, que é o ministro aí de Relações Institucionais, com quem um presidente possa trocar ideia, né? Mas, eu tô falando no local de fala, né, como mulher. A gente tem nomes, sim, a gente tem nomes. E um STF com mais de 130 anos de história, ter somente 3 ministras em todo esse tempo, Ellen Grace, a ministra Rosa Weber, que aposentou agora e fica somente a Carmen Lúcia, mineira. Então, assim, acho que em 130 anos de história, esse papo já deveria ter mudado, sabe? Não parece que será o caso, a julgar pela fala do presidente Lula, que, quando perguntado sobre o assunto nessa última semana, respondeu o seguinte, eu vou abrir aspas aqui à declaração dele: o critério não será mais esse, de raça ou gênero. Eu estou muito tranquilo, por isso estou dizendo que vou escolher uma pessoa que possa atender os interesses e expectativas do Brasil, uma pessoa que possa servir ao país e que tenha respeito da sociedade brasileira. Thalita, está correto o presidente Lula na avaliação de tentar afastar da escolha do STF algum critério que possa ser atrelado a ele? Porque me parece que ele está colocando as coisas numa perspectiva mais ampliada. Estou falando com a sociedade como um todo e não atendendo um anseio ou uma demanda específica. Que avaliação você faz dessa declaração e do posicionamento do presidente? Se não tivesse tido uma promessa de um espaço que poderia ser cedido a um setor, né? A Fran traz isso muito bem, assim, o movimento feminista, a pauta, as pautas defendidas pela esquerda, essas conversas com o presidente Lula e o PT naquela entrega, naquelas promessas políticas que a gente sabe que são comuns, a política se faz assim, né, em determinados momentos, e infelizmente, em outros, felizmente. Mas se essa história não tivesse existido, se não tivesse tido ali uma moeda de troca, uma negociação, tanto que agora esses movimentos começam a questionar o presidente e a entender, peraí, não vai dar o STF, mas o que a gente vai ter? Como a Fran bem traz, né, e coloca aqui nesse bate-papo, talvez sim, Guilherme, não deveria ser este um cargo de negociação entre a presidência e movimentos a troco de voto, a troco de apoio. Nós deveríamos ter, sim, sentados no STF, nas cadeiras do STF, pessoas que pensassem a população, o Brasil, de uma forma geral, melhorias e levassem ali discussões que vão mudar a vida dos brasileiros. E não apenas pessoas que pudessem defender o interesse daquele que foi indicado ou por quem foi indicado, né? Nós temos aí nomes indicados pelo presidente Lula, trazendo aí Cristiano Zanin como a última indicação. Mas erra o presidente tentar mudar essa rota agora, porque vai pegar mal, já está pegando mal, essa discussão já está ganhando um destaque muito grande. E no momento em que é infeliz que fala que não vai ser escolhido por gênero ou por cor. É claro que a gente não pode e a gente não vai aceitar mais essa ideia de que, como a Fran trouxe também muito bem colocada, de que em 130 anos, apenas 3 mulheres. Nós temos uma lista de mulheres competentíssimas. O que erra para mim o presidente e que fica difícil agora de contornar, e acho que a gente está vivendo uma era muito de... Antes a palavra valia, né? Tem uma expressão que fala no fio do bigode ali. Palavra dita, a palavra não volta, não é isso? Isso perdeu durante o tempo. Mas hoje as pessoas cobram muito mais isso. Então, o que foi dito pelo presidente, principalmente quando a gente fala de um cargo tão importante, a gente fala do STF, o Supremo Tribunal Federal, erra o presidente de prometer e de fazer negociações com esse nome
e erra agora nessa tentativa de tentar desviar o foco, sendo que a gente sabe que essas negociações estão bem avançadas para que o ministro da Justiça já possa ocupar esse cargo, e esse anúncio deve sair em alguns dias, né? Eu vou abrir aqui uma ligeira discordância de ambas no seguinte aspecto. Me parece muito claro e evidente que, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro e como o presidente Lula fizeram, a discussão baseada em critérios que fogem à Constituição, elas carregam um certo risco para, eu não vou dizer para a democracia, não vou ampliar a este tamanho o risco que se tem para discutir o Supremo Tribunal Federal. Mas me parece que ao ampliar isso com requintes e com pinceladas políticas, e eu nunca posso dizer que o cargo não será ocupado por pessoas que farão política, ainda que ministros do Supremo Tribunal Federal, carregar para essa discussão essas tintas feitas pelo presidente Lula, pelo presidente Bolsonaro e por outros presidentes, elas me parecem ter um grave problema de sair do que a Constituição precisa colocar. E eu estou fazendo esse reparo apenas para dizer que estamos num país cuja Constituição é questionada a cada dia, a cada momento, pelo Congresso Nacional, por vezes são erros cometidos pela própria Justiça nas suas avaliações, e que me parece que o momento institucional brasileiro pede uma espécie de abraço à Constituição, de abraço àquilo que está contido na Constituição. Só que é claro que eu não posso discordar dos dados existentes a respeito, essa falta de ocupação de espaço de negros, de mulheres e das representações que são alcançadas na maior parte das vezes por quem lida com essas decisões no dia a dia. Para usar um conceito mencionado pela Francine, o lugar de fala. Ele é absolutamente importante e determinante na criação de políticas públicas, na avaliação de perspectivas sobre o que é a lei brasileira. E a lei brasileira, sabemos bem, para tratar mulheres brancas e pretas é diferente, para tratar mulheres pardas e que não são brasileiras é diferente, para tratar brancos e negros de periferia e fora da periferia são completamente diferentes. Considerando esse cenário, o meu ponto de discordância é apenas de que o presidente Lula, acho que menos uma discordância com vocês e mais uma discordância dos dois presidentes, dos dois últimos presidentes que têm endossado um discurso, às vezes de colocar critérios diferentes, e aí o reparo precisa ser feito. O presidente Lula tentou descalibrar ou distensionar neste ponto. Me parece muito claro que o abraço à Constituição é fundamental. Mas eu tenho muita dificuldade em olhar para o dado que a Francine traz e não revelar um incômodo do tamanho do universo. Não dá para ter uma corte com o tempo que existe o Supremo Tribunal Federal e todas as pautas femininas discutidas por este Supremo Tribunal Federal e pela maioria do Congresso Nacional, elas são e continuam sendo e sempre foram discutidas por uma maioria esmagadora de homens ricos, brancos, oriundos de quase uma mesma classe social, ou que naquele momento em que estão no Congresso, estão em uma classe social distante de boa parte da população brasileira e que, portanto, podem até contar aquela história de dizer: eu lá no passado tive este tipo de problema, mas o problema aplicado à realidade é outro. E não há como fazer uma comparação, e me desculpe quem é nosso ouvinte e que em algum momento possa imaginar, conhecer o que é a realidade, não sabe o que é ser uma mulher e sofrer o tipo de violência que sofre uma mulher, aquela que não sabe o que é andar na rua com medo por ser mulher, apenas e exclusivamente por ser mulher. Não sabe o que é sofrer racismo ou um olhar desconfiado de preconceito, aquele que não é negro e que não é periférico e, portanto, sofre disso em determinados espaços. Portanto, tirando a parte de colocar critérios na discussão que me parecem não ser necessariamente aqueles que deveríamos para o momento institucional brasileiro, eu acho de fato que deveríamos, sim, o governo deveria optar por uma escolha que, para além da técnica essencial nesse processo, também levasse em conta o que é a representação e a necessidade de termos políticas discutidas à luz de pessoas que têm lugar de fala sobre isso. E eu vou mencionar aqui dois temas que são absolutamente muito evidentes em duas perspectivas, de gênero e de raça. A discussão sobre aborto feita sobre homens apenas, ela é uma discussão que merece ser sempre calibrada, porque ela nunca conterá o elemento mais importante, que é
o impacto que isso gera na vida de uma mulher, sob todo e qualquer aspecto que possa existir. Uma discussão que se pretenda tratar de racismo e que seja apenas tratada por pessoas de uma origem étnica, e eu estou colocando aqui inclusive a população negra, que sofre com isso, mas também precisa entender o alcance do que a participação branca nessa discussão deve ter, nunca estará plenamente calibrada se não com houver educação, né, Guilherme? outra participação, que é ajudar as pessoas a entender perspectivas para além Exato. da sua própria. Eu acho esse um ponto que não me permite distanciar do que esses movimentos estão pedindo. Estão dizendo, quero sim que tenha uma representante, porque nunca tivemos e nunca foi decidido algo relacionado a essas pessoas sob essa perspectiva. Exatamente. Não dá pra E, assim, falar de Perdão, tá? É Claro. que não dá pra falar da gente só falar de meritocracia, né? De forma Se alguma. teve uma representatividade na hora de subir a rampa, o que esses movimentos estão pedindo é legítimo. A gente quer uma representatividade de fato. Claro que no governo Lula a gente também pode visualizar avanços nesse sentido, como, por exemplo, o Ministério da Igualdade Racial, enfim, mas a gente vê o enfraquecimento quando a gente vê a Ana Moser, por exemplo, saindo do Ministério dos Esportes, né? E só um dado importante, porque depois de 12 anos da Rosa Weber aí, eu só queria deixar claro que foi até uma das falas dela durante a despedida, eu acho que vale muito bem a gente ressaltar aqui, sobre a questão de paridade de gênero. Ela, antes de sair, ela pautou no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, justamente uma regra que vai começar a valer no ano que vem, que é o seguinte, para a gente tentar chegar na paridade de gênero ali dos magistrados da segunda instância, que a gente está falando de tribunal estadual, de TRF, para ter pelo menos 40% de um gênero e 60% do outro. Então, de forma mais clara, pelas listas de indicações, agora a gente indica uma mulher, o outro vai ser um homem, depois uma mulher, o outro um homem. Não por questão de antiguidade, que é um dos modelos, mas por uma questão de mérito. Então é muito importante só falar desse legado que a Rosa Weber deixou, porque agora só com a Carmen Lúcia lá, mas... e é justamente muito que você falou, Ibrahim, quando a gente pensa em dores, né? Quem sente as dores de determinadas coisas é aquela pessoa que tá ali. Então, ela pode dar aquela visão. Quando a gente fala de políticas públicas, por isso que nós temos N pessoas de diferentes lugares. Não dá pra gente falar sobre aborto só com homens à mesa. Não dá pra gente falar sobre racismo só com pessoas brancas à mesa. Então, é muito isso que você falou. E só pontuando para finalizar, me desculpem, é sobre uma questão do que o Roberto Barroso vai enfrentar aí na frente da presidência do STF, que é justamente todas essas questões, porque o Congresso está vindo forte com a questão seja de marco temporal, aborto, legalização da maconha e várias outras coisas nessa briga aí com o STF. Então a gente ter mais representatividade num poder tão importante como o Judiciário, a Suprema Corte, seria totalmente essencial quando a gente olha os dados do IBGE e vê que a representatividade da nossa população não está representada nos lugares de quem decide. E Fran, passando aqui a palavra para a Thalita, eu acho muito difícil que essa perspectiva apresentada pela ministra Rosa Weber de olhar para os tribunais com um olhar feminino, de ausência de ocupação de espaço, de não se reconhecer com outras pessoas lá dentro, tivesse sido pensado, seja pelo Conselho Nacional de Justiça ou levada de uma maneira mais intensa, não estivesse uma mulher presidindo o Supremo Tribunal Federal. Eu custo a imaginar que um homem, eu não digo que não pensaria ou que não poria em prática algo desta natureza. Há homens públicos vocacionados para coisa pública. Acontece. Mas eu duvido que ela teria a calibragem correta para levar essa discussão para os patamares que acho que a ministra, por ser mulher, conseguiu fazer. E sabe que eu queria deixar uma coisa clara aqui, que eu acho que é importante a gente explicar. Nós estamos falando de assuntos muito delicados, né, e muito importantes também. Acho que cada vez que a gente abre uma discussão como essa aqui, a gente também, de uma certa forma, a gente dá voz a esses movimentos que querem ter mais espaço e que, na verdade, representam uma sociedade. Nós estamos numa mesa aqui discutindo, debatendo com duas mulheres, né? Temos duas mulheres e hoje, ainda bem, mulheres que ocupam cargo de liderança, então a gente conquista esse espaço, mas ainda pouco daquilo que a gente tem no nosso país. Quando eu falo sobre a moeda de troca e em troco do voto, né, quando o governo promete isso, a Fran citou uma coisa que me fez lembrar daquela imagem, né, de subir a rampa na posse do presidente Lula. Aquela imagem vai ficar marcada para sempre. Os nossos filhos vão estudar certamente aquela imagem. Foi histórico.
Aquilo foi histórico, com indígenas, mulheres, pessoas ali portando algum tipo de necessidade, né, de algum tipo de deficiência, mulheres negras, pessoas da comunidade LGBTQI, AP+. Então, assim, nós tivemos uma imagem histórica daquele governo que fez uma campanha prometendo ser um governo que fosse dar espaço e que fosse mudar a realidade do Brasil. A gente vem de um governo, e aí sem ideologia política, e para quem está nos ouvindo, você pode ser de esquerda, direita, centro, pode ser do que você quiser se identificar. E pode até desligar o rádio agora ou o seu tocador de podcast se você não concordar. Mas eu acho que a gente não tem mais espaço para discutir que a gente vem de um governo que, em diversos momentos, e os processos estão aí, né? A justiça está caminhando agora e a gente está vendo aí o ex-presidente sendo colocado em vários momentos por insultar ou por tentar propagar de uma certa forma, em algumas falas, a cultura do estupro, né? O racismo, a homofobia, o machismo. Então a gente veio de um governo que o atual governo fez uma campanha em cima disso. Seria o governo da diversidade. Então é por isso que eu tô falando que barganhou certos cargos e fez promessas em cima daquilo que a gente tinha necessidade de mudar. Então muita gente acreditou, e nós tivemos um país dividido. Muita gente votou no Lula pela paixão ao Lula. Muita gente votou no PT pela pauta da esquerda. Mas muita gente votou, ainda que escolhesse o seu deputado, o seu senador ali de centro, às vezes de direita, mas votou no governo federal, que hoje se apresenta, por acreditar que as mulheres teriam espaço, que a gente teria condições de mudar uma realidade de um Brasil com representatividade e com um discurso que parecia ser muito fiel ao que a esquerda estava pregando naquele momento. Mas a gente está vendo um deslize nisso daí. Então é por isso que eu falo que a promessa, quando foi feita, que virou uma moeda de troca para esse voto, foi um momento muito infeliz, e agora o governo começa a dar um passo para trás e começa a ser colocado em xeque porque não vai cumprir. E aí fica pior. E aí eu pergunto para vocês, como diferenciar esse governo que hoje toma essa atitude e muda a fala? Tem como diferenciar, mas do governo passado, que também era muito criticado, inclusive por quem está no poder agora, exatamente porque fazia coisas parecidas. Não dava espaço para as mulheres, não dava voz aos negros, insultava a violência. E aí? A gente está vivendo mais do mesmo. Claro que não na mesma proporção, mas fica difícil também acreditar nessa mudança que a gente possa ter no país, entende? Eu acho que o caso do presidente Lula, e eu vou tratar aqui o governo do presidente Bolsonaro como um governo sui generis. Eu não comparo a nenhum outro presidente da história democrática brasileira, porque acho que, comparativamente com Michel Temer, com Dilma Rousseff, com Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso, com Fernando Collor de Mello, o único, e acho que já disse isso aqui no podcast, que tem qualquer tipo, ou teve qualquer tipo, o que estão mostrando investigações até agora, e declarações próprias dadas pelo ex-presidente, é de que ele se coloca numa caixa diferente do ponto de vista da democracia. Da representatividade, ele também era alguém com alguma perspectiva diferente, mas que me parece muito mais aproximada do que o presidente Lula tem na relação com esse tipo de movimento. O presidente Bolsonaro desancava esses movimentos, fazia troça desses movimentos, diminuía o tamanho desses movimentos. Debochava dos movimentos. O presidente Lula não me parece ser alguém que teve esses movimentos sempre no cerne do que é o seu fazer político. Ou seja, já mencionamos aqui no podcast em outras oportunidades, a minha avaliação é de que o presidente Lula está muito mais à direita do PT e da sua militância do partido do que é a operação do partido, do que é o militante que está lá acoplado à legenda, ou que vem, às vezes, de um outro partido que tem alguma aliança política e que tem posições mais fortes. O presidente Lula não pode ser encarado como nada próximo de alguém do PSOL. Ele não pode ser encarado como nada próximo de alguém como a Marina Silva e as perspectivas que são colocadas no meio ambiente. Eu não o encaixo nesse ponto de maneira alguma. E se a gente for fazer uma espécie de proximidade, eu acho que, claro, o presidente Lula está muito mais próximo do ponto de vista destas visões de gênero, de raça, de uma percepção de todos os outros homens que sentaram na cadeira de presidente da República. É um homem, né? Não foge muito à regra. Não acho que há uma grande diferença neste ponto, feita ressalva do presidente Bolsonaro, que, eu repito, desancava o movimento.
Aí é uma categoria diferente. Mas, de maneira geral... E a comparação que eu estou fazendo aqui é exatamente porque é um ex-governo, né? A gente está falando do governo anterior. Claro. Então, eu acho que é salutar isso que a Thalita está mencionando, porque mostra que, até por uma discussão permeada por campos ideológicos diferentes, quando a perspectiva de gênero aparece... e acho que às vezes as mulheres que são dos movimentos mais feministas dizem isso. Tem sempre dois homens para dar a mão para se defender, né? Ou tem sempre alguém para falar, não, mas peraí, mas não era também tão assim, ou algo dessa natureza. Então, acho que essa calibragem, eu vou repetir o uso da palavra aqui, tem que ser dada por mulheres, tem que ser dada por perspectivas de quem entende o tamanho dos problemas. Só que, neste momento, assim como na maior parte da República Brasileira, quem está sentado na cadeira de presidente da República é um homem, com esta atribuição de tomar a decisão. Ibrahim, né? Fran. Só uma coisa, e quando a gente está falando de outros governos, nesse governo a gente está tendo essa discussão, a gente está cobrando por uma coisa que foi prometida de fato, né? No governo anterior, como bem disse a Thalita, essa pauta nem estava na mesa, né? Então, realmente, por isso que se pede realmente a mudança, né? Já que a gente tratou dessa pauta, levantou ela na campanha, vamos agora cumprir, né? Vamos realmente, enfim, colocar isso em prática. Quem prometeu é que tem o ônus de pagar. Assim como quem tem o ônus da acusação tem que mostrar a prova, quem prometeu é que vai ter que lidar com os seus demônios internos e externos para justificar por que é que mudou de posição eventualmente, como disse o próprio presidente Lula na fala que eu mencionei aqui. Vamos agora mudar aqui o rumo da nossa prosa para discutir Gabriel Azevedo, Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, Prefeitura da capital e todo o imbróglio jurídico que está envolvido entre a possibilidade que ele seja cassado ou não. Acho que já chegamos a um momento, desde a abertura do processo de cassação, que dá para avaliar quem está saindo bem e quem está saindo mal dessa história. Eu começo a perguntar a você, Thalita, a seguinte questão. Passado o momento em que o presidente da Câmara se abraçou aos seus aliados, conseguiu garantir juridicamente que não fosse afastado do cargo, viu aberto o processo de cassação contra si, viu a escolha de relator já anulada pela Justiça, que poderá acontecer novamente em outras decisões para tratar de uma outra parte do seu processo. Na sua balança de perdas e ganhos ou de vitórias e derrotas, até o momento Gabriel Azevedo está saindo melhor desde que o processo foi iniciado ou está saindo com mais perdas desse processo? Guilherme, eu acho que mais perdas por enquanto, né? Ainda que esteja tentando adotar uma postura mais amena, né? Após essa abertura desse processo de cassação, inclusive esse foi o título, né? A chamada da matéria do nosso repórter Lucas Negrisoli nesta semana. Então, ainda que esteja tentando adotar um tom mais ameno, uma postura bem diferente, nós entrevistamos hoje Gabriel Azevedo, presidente da Câmara, hoje, nesse momento que a gente grava podcast, né, nesta quinta-feira, nós estivemos com o presidente e nós notamos uma postura diferenciada dele já nos microfones, bem diferente daquele Gabriel que a gente conhece e que a gente estava acostumado a entrevistar. Ainda que ele esteja com esse tom mais ameno e com essa tentativa de trazer a paz e de ter a paz, falou isso também, né, sobre essa busca pela paz na sua relação com a Prefeitura de Belo Horizonte, ainda perde muito. Porque, afinal de contas, tem um processo que está sendo rodado e que pode terminar na cassação do mandato do atual presidente da Câmara. E, assim, é um lugar de destaque. Qual vereador não quer ser o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte? Principalmente aquele vereador que, em algum momento, tem a pretensão de ser o prefeito da capital, como é o caso de Gabriel Azevedo. Então, ainda que esse processo não seja levado à frente e que Gabriel não seja cassado, que continue como vereador, ainda que ele consiga vencer a imagem está manchada. As pessoas vão ter sempre aquele argumento de dizer, mas é o Gabriel que falou isso com a vereadora Flávia Borja, que brigou com o Josué Valadão, que fez isso, que fez aquilo, é o Gabriel que grita, é o Gabriel que grava, é o Gabriel que é acusado por todos os campos, é o Gabriel que briga com todos os seus aliados políticos. E uma surpresa para todo mundo que a gente tem falado aqui há semanas, a briga com a família Aro, quem construiu o Gabriel Azevedo, né? Então, numa situação inimaginável da política em Belo Horizonte, se a gente não imaginava uma situação de briga, seria entre Gabriel e a família Aro. Pelo menos eu não imaginava. Todo esse tempo aqui nesse jornalismo político, eu achava que seria mais difícil pelo perfil e pelas construções
que Marcelo Aro, secretário da Casa Civil, que carrega o nome mais forte aí da família Aro, faz ou fazia junto com o Gabriel Azevedo. O Gabriel era cria do Marcelo Aro. Então, essas brigas com os seus aliados, essa imagem que Gabriel tem através dos colegas políticos e a postura tomada por Gabriel nos últimos meses, hoje, na minha opinião, faz com que ele tenha perdido mais do que ganhado até aqui. Mas eu começo a ver um pouquinho de... talvez ele tentando recuperar, sabe assim, tá conseguindo começar a se levantar, depois de ter sofrido um baque e depois de ter entendido que, peraí, não é assim, Gabriel. Você pode pode enfrentar um caminho das pedras aqui se tiver uma oposição com força, como é que ele tem hoje. Ô Fran, nessas horas, e aí eu vou te fazer uma pergunta mais distanciada, dá para saber quem ganha e quem perde de fato estando no meio de um processo de cassação? Porque me parece também que tudo acaba ficando um pouco turbulento e turvo, porque aí todo mundo apresenta contra-argumento, tem gente que vai criticar o processo, aí você vai pegar na minúcia judicial para dizer, não, mas aqui, juridicamente isso aqui não pode, politicamente partidos entram no meio de toda essa discussão. Eu também não tenho muita certeza se no fim das contas ainda fica tão claro quanto as coisas são turbulentas no meio de uma CPMI, no meio de um processo de cassação. Tem tanta coisa no entorno que talvez seja difícil sacar alguma coisinha pinçada, não? Pois é, Ibrahim. E assim, só um adendo aí. A presidência da Câmara sempre com figuras bem polêmicas, né? Na época que eu era repórter aí em BH, Léo Burguês, o Wellington Magalhães. Enfim, agora o Gabriel tá falando que é uma cadeira também que eu vou te contar, viu? A especialidade da casa é fornecer quadros, eu vou dizer, histriônicos, para não usar outras expressões, quando estão posicionados naquela cadeira. Talvez esteja no regimento da Câmara, a gente não conheça isso. Então a gente depois pode até fazer um podcast sobre isso, se vocês quiserem. Não, são perfis totalmente diferentes esses que eu citei, mas sempre tem polêmicas ali, mas do Gabriel, como vocês estavam falando. Então, eu acho que primeiro, só falar o quanto que a gente sabe que o Gabriel é inteligentíssimo e quanto que o Gabriel também já travou briga aí com várias pessoas, né? Calil, enfim. E aí, fazendo esse parêntese e tudo, como que também tudo isso se perde no meio, são tantas idas e vindas, você se esquece até mesmo qual que foi o objeto inicial, por que começou aquilo tudo. O que eu acho é que muitas dessas confusões e tudo que acabam acontecendo, elas projetam uma pessoa para um outro nível. O Gabriel quer ser prefeito de Belo Horizonte, né? Então, assim... Enquanto às vezes a gente já do civil também, as narrativas, as histórias vão se perdendo e as pessoas conseguem aí se levantar, mudar o quadro. Então, assim, eu não sei... Entre perder e ganhar, eu acho um pouco difícil eu dar um palpite nisso agora. Mas a projeção que isso tudo deu para ele... e sabendo quanto que a política mudou recentemente, as figuras que geralmente elas criam mais polêmicas, são mais calorosas, ganham mais espaço também, eu não vou me surpreender de forma nenhuma que ele saia talvez mais forte do ponto de vista de que as coisas vão passar, vão esquecer, vão chegar outras polêmicas, e isso pode ser recuperado talvez numa campanha eleitoral. Mas as coisas se perdem, é tudo muito, muito rápido. E a gente vai vendo assim que quem antes a gente pensava que talvez não ia... não tem nada a ver com o caso, tá? Só pra deixar claro, depois vão falar que eu tô relacionando o Gabriel com não sei... Não é isso. Mas, por exemplo, vocês lembram do senador com o dinheiro na cueca? Sim, claro. Quem fala, entende? As coisas vão se perdendo. Então, assim, mas no caso do Gabriel, tudo isso leva ele a uma outra projeção, como uma figura política também importante, que passou por muitas polêmicas. Do ponto de vista de um marqueteiro aí, para fazer uma campanha, para essa narrativa, vai ter material para dar e vender. E eu acho que é justamente isso, né? Ele tá aproveitando também dessa onda, como a Thalita disse. Antes ele tava mais aguerrido, agora já mudou um pouco mais o discurso e tudo. Então é isso, a gente vai vendo e as pessoas vão se mudando. Nada que uma gestão de crise, né, não ajude a resolver. Fran, mas eu não sei se pela quantidade de crises nas quais Gabriel Azevedo se colocou mais recentemente, se os marqueteiros adversários... potencialmente da campanha dele, que não estão muito satisfeitos com o farto material gerado durante essa campanha, né?
Oi, Ibrahim, mas é porque quando a gente para pra pensar assim, de novo, aí não tem como a gente falar. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, né? Foi eleito mesmo falando diversas questões relacionadas às mulheres, à homofobia, à ditadura, né? Eu sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não é concreta, como diz lá no interior. Mas não me surpreende, sabe? Essas mudanças de narrativa, assim. Sim. É como se você dissesse que eu fale bem, eu fale mal, mas no fim das contas, falando de mim, depois eu ajeito a forma que a música vai tocar, né? Fica conhecido de certa forma. Ou vai ficar conhecido como o presidente da casa, o presidente da Câmara, o vereador polêmico, que não abaixa a cabeça, o estrategista, o que pensa, ou vai ficar conhecido como o que não respeita, o que passa por cima, mas vai ficar conhecido. O que não pode é ser desconhecido, né? Tem público para os dois lados. Exatamente. Né? Então, Exatamente. Eu fiz questão de elencar aqui dois pontos que eu considero de vitórias de Gabriel Azevedo até o momento e 2 pontos em que eu acho em que ele acumula certas derrotas. Eu vou começar aqui primeiro pelas derrotas, né? Para encerrar falando de coisas boas. Afinal de contas, se Gabriel Azevedo estiver nos ouvindo, ele que é ouvinte assíduo, inclusive, do podcast, daqui a pouco ele manda mensagem cornetando. Mas vocês falaram... Sim, faz parte, presidente. É isso mesmo. A gente faz... Depois fala aí que eu comparei ele com o senador. Fala. Mas ele suficientemente inteligente perceberá que não tem lé concré, disse Francine Ferreira. Só um minutinho, porque a Francine falou assim, lá no interior, você quer dizer qual interior, né? A cidade que você veio, não, né, Francine? Não, cidade aí da minha família. Só para os ouvintes, né, que eu também sou da Grande Betim. Isso. Muito bem. Fiquei incomodado com isso aí nesse Essa podcast. informação é importante, eu preciso anotar, porque depois eu tenho que fazer cálculos aqui. Se no coeficiente eleitoral a minha presença como contagiante poderá ser mantida para os próximos podcasts. Eita. Mas tem que fazer conta, né? Essas coisas mudam e tal. Faz mini reforma e tal e tudo mais. Mas, bom, eu falava sobre os 2 pontos que eu acho em que Gabriel Azevedo sofreu, acho que derrotas, ainda que momentâneas, que elas não resultam no processo totalmente finalizado. Eu acho que, primeiro, conhecendo há algum tempo como eu conheço o vereador Gabriel Azevedo, o primeiro ponto que eu acho que atrapalha muito aquilo que ele tinha de ideia é que interrompeu um plano que estava traçado. E interromper um plano traçado por quem calcula meticulosamente o que gostaria de fazer, atrapalha, cria distorções na rota que era planejada. E acho que no momento em que ele foi forçado a interromper o seu plano, que estava bem organizado para quando vou entregar a presidência da Câmara, quando me colocarei como pré-candidato, quando escolherei um partido que poderá talvez me abrigar para disputar a eleição, quando eu pararei ou continuarei com críticas à prefeitura na medida em que eu gostaria, a interrupção desse plano me parece um baque muito importante na trajetória do que Gabriel Azevedo preparou para a sua carreira política, em especial para a mirada para a Prefeitura de Belo Horizonte. Ainda mais porque ele fez uma promessa aos seus eleitores de que não se candidatará novamente a vereador no ano de 2024. Foi ele mesmo que tomou essa decisão ao dizer que não faria isso, não tornaria o seu cargo, o que ele considera ali uma espécie de candidatura ou de emprego permanente. Então eu acho que a interrupção de um plano, ela acarreta para ele um grande problema, que é ter que mexer pauzinhos e fazer alguma coisa fora da rota que estava esperada. Acho que o segundo ponto de problemas e que é uma derrota é trazer para si um adversário político que até então era um aliado. Se você tinha já algumas dificuldades para enfrentar uma máquina pública da Prefeitura de Belo Horizonte, ainda que na avaliação interna do grupo de Gabriel Azevedo era algo ok de fazer um debate entre o prefeito de Belo Horizonte e ele, ou o secretário, então, de governo Josué Valadão, de que, em tese, seria fácil brigar com a prefeitura, com as figuras políticas que estão à frente da PBH, o fato de agora entrar um novo componente, que até então era um aliado de ocasião, como foi o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, isso também me parece criar um outro problema, porque ele está tratando de um político que tem hoje capilaridade. Capilaridade para ter sido decisivo a ponto de ser o fiel da balança entre uma eventual cassação do prefeito de Belo Horizonte, mas que se hoje está na condição de ser a solução para o prefeito e ter uma base um pouco mais sólida na Câmara Municipal, a ponto de ter conseguido abrir um processo de cassação. E 2 pontos que eu mencionaria como vitórias, considerando o perfil de Gabriel Azevedo, são os seguintes. O primeiro é ter conseguido adiar uma decisão que parecia eminente.
Parecia que Gabriel Azevedo, quando o processo de cassação foi votado, seria cassado dali a pouco tempo, mesmo sabendo que o processo pode chegar até 90 dias depois de aceito. Mas parecia haver um coro de descontentamento com ele que resultaria na sua cassação. Acho que com que tudo juridicamente que foi feito pela sua defesa e por quem está na oposição a ele, acho que ele conseguiu uma vitória de alguma maneira colocar essa discussão jurídica num termo ok para não se ver sempre acuado. E acho que um outro ponto que ele tem favorável a ele é ter visto no cenário político uma prefeitura que até agora não parece ter colocado a sua musculatura toda para enfrentar Gabriel Azevedo. Acho que pelo perfil do prefeito que disse, eu não quero briga com o vereador, eu não estou afim de entrar no mesmo tipo de embate que ele também conta com um executivo que não está colocando todas as suas armas à disposição do grupo político de Marcelo Aro para que o embate seja feito. Sim. Ou seja, quanto menos gente com a mira da arma apontada para você, melhor é e menos chance você tem de que o tiro acerte no alvo certeiro. Talvez isso possa garantir a Gabriel uma sobrevida ou até que seu processo de cassação chegue ali ao final do ano, as coisas se ajeitem e que ele eventualmente sequer seja cassado. É isso. Vamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, senhoritas. Então vamos às nossas apostas para a próxima semana. Eu vou começar pela Thalita Marinho para dizer no que você sugere que os nossos ouvintes prestem atenção para a semana que vem. Guilherme, acho que na indicação do presidente Lula, né, essa cadeira que está aí vagando e a indicação daquilo de como o presidente vai conseguir sair ou reverter essa imagem com a população, com os movimentos feministas, quem é que vai ser o indicado do presidente Lula? Francine Ferreira, qual é a sua aposta no que os nossos ouvintes e aqueles que nos veem devem prestar atenção para a próxima semana? Então, são duas, me desculpa, tá? Licença aí, poética. Olha isso, gente. Já chegou dando tchau na janelinha. Tudo bem, vou ver se no regimento tem isso aí, senão a gente vai ter que recorrer à justiça. Enquanto não há decisão, ok, impera-se aqui a sua autodefinição e determinação, Francine. Muito obrigada. Seguinte, primeiro o presidente Lula faz a cirurgia amanhã no quadril, né? Então, todos os olhos atentos a isso, né? Lula, que tem 77 anos, já vem sentindo aí dores, por isso até mesmo que ele não conseguiu cumprir a agenda em BH essa semana. Então, vamos ficar de olho nisso, em como que vai ser. E a outra é justamente essa briga entre STF e Congresso, no sentido dessas pautas importantes, como marco temporal, aborto, questão da maconha e tudo isso, para ver se com a chegada de Barroso vai se abrir um novo diálogo ou se esse atrito aí vai ganhar ainda mais força. Então, já que a Francine Ferreira utilizou duas, eu vou utilizar 3. Não, brincadeira, Eita. Nada disso. Ué. Eu vou utilizar 2, tá? Já assustei. Vou seguir aqui o regimento e tal. Uma vez que a porta foi aberta, eu vou usar aquilo que me permite. Eu tô com a Francine nessa história de Supremo Tribunal Federal versus Congresso Nacional. Acho que pelo volume, pela quantidade de bancadas reunidas, pela disposição dos parlamentares, esse conflito tende a se acirrar. Eu tô curioso para ver que saída o ministro Luiz Roberto Barroso, assumindo o STF, terá para contornar, se é que esse é o objetivo final, para apaziguar essas críticas. E a minha segunda avaliação é para os ouvintes prestarem atenção em Romeu Zema. Estou muito curioso para saber como ele vai se equilibrar entre as críticas mais recentes feitas ao bolsonarismo, a resposta feita pela família Bolsonaro e correligionários e o que ele considera ser importante de preservação do eleitorado bolsonarista, que deu a ele uma quantidade muito expressiva de votos para sua reeleição. Eu estou curioso para saber qual versão Romeu Zema vai sair de toda essa história, passado o tempo e depois que as coisas se acalmarem um pouco. Se ele vai sair mais ou menos bolsonarista, digamos assim, dessa discussão a partir de agora, depois das saraivadas de críticas que ele recebeu. Thalita Marinho, ótima semana para você. Nos falamos na semana que vem. Nos falamos na semana que vem. Guilherme Ibrahim, Francine Ferreira e ouvintes, né, que estão aqui no 3 sobre os 3, mas todos os dias de segunda a sábado,
O Tempo News, primeira edição, de 7 às 9 da manhã, comigo e com o Gibraim. Gibraim, gente, é o mesmo que Guilherme Ibrahim, viu? Não são duas pessoas, tá? Aviso a vocês que acham que são duas pessoas. Não são duas pessoas. Não posso revelar quem, mas uma pessoa aí... Não é um alter ego, nem um ghostwriter também, não. Ô, Francine Betinense Ferreira... Muito bem. Até a próxima. Nos falamos na semana que vem. Até a próxima. Um ótimo... A gente já tá ótimo final de semana. Eu tô me perdendo no tempo. Olha aí, já cheguei... Mas você já tá de folga assim? Já chegou e sai de folga? Não, né? Vou estar de plantão acompanhando aí toda a movimentação em relação à cirurgia do presidente Lula. Muito bem, Fran. Excelente. Deus abençoe o plantão. Santo Deus do plantão para os jornalistas. Por favor. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do 3 sobre os 3. Eu sempre repito, você que quiser nos acompanhar logo cedinho, vai para o seu tocador de podcast, vai para o seu tocador de áudio, sempre às sextas-feiras pela manhã, a gente já está disponível por lá. Depois você pode nos acompanhar no YouTube de O Tempo, no canal de O Tempo e também sempre aos sábados na nossa programação ao vivo na FM O Tempo, a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado pela sua companhia em mais uma semana. Tchau, tchau.